Volta e meia você acompanha aqui no CNN Innovation que a gente fala de inteligência artificial e as maravilhas dessa máquina que nos ajuda tanto. Mas hoje vamos receber aqui no estúdio Marcelo Tripoli, comentarista de inovação da CNN, para falar sobre as possibilidades de erro dos serviços de inteligência artificial generativa, que são as chamadas alucinações. Máquina tem alucinação? Marcelo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Sim, esse foi o termo que a indústria da tecnologia definiu, Márcio, para falar sobre o problema do erro. Né? Por que a alucinação é o termo que faz sentido aqui? Porque diferente de uma busca que você faz ali no Google, que você vê a resposta, no caso do AI, quando você digita ali um comando e vê a resposta, Márcio, o que acaba acontecendo é uma resposta muito aparentemente certeira. E a gente confia, esse é o perigo. A gente confia porque a alucinação do AI, normalmente, ela é bem construída. Não é uma frase sem nexo. Você não está vendo uma coisa ali completamente desconectada que a gente está preparado, né, para rejeitar. Ele chuta bem. Ele chuta muito bem. Ele chuta muito bem. Ele, na verdade, não sabe, mas ele vai ali com fé na resposta dele. E isso pode induzir a pessoa a um erro muito grande. E você tomar uma decisão baseada nesse erro. Nós temos aqui um teste que a gente fez com a inteligência artificial ChatGPT. E a pergunta foi a seguinte: qual a história do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles? Não tem muito como errar, porque eu estou dando o nome do filme, Sim. Walter Salles. O filme Ainda Estou Aqui, título original Still Here, já começa estranho. Dirigido por Walter Salles, foi lançado em 2020. É um documentário que explora a vida e a trajetória de pessoas que estão lidando com a perda e a memória, Alzheimer. Aí eu reforcei com ele, passa um pouco mais para cá. Não, está errado. É um filme brasileiro. Você está absolutamente certo. Peço desculpas novamente pelo erro. Novamente, porque já tinha feito essa mesma pergunta e ele tinha errado. O filme Ainda Estou Aqui, de 2020, dirigido por Walter Salles, é um documentário brasileiro, não tem relação com Alzheimer. Trata da trajetória de Indiara Siqueira, mulher que, após ser diagnosticada com câncer, decide filmar sua própria jornada de vida, luto e reflexão. E aí eu dou tudo para ele. Qual a história... apareceu Histório. Eu também erro. Qual a história do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles? Peço desculpas pela confusão. Agora vou te dar a informação correta. Dirigido por Walter Salles, é um documentário que trata da luta dos moradores da região de Brumadinho, em Minas Gerais. A gente não consegue saber. Se a gente não tem esse cuidado, se a gente não tem o famoso pé atrás, a gente não consegue saber se isso aqui está errado ou não. E é um perigo isso. E ele nunca vai falar, não sei. Esse é o grande problema, porque depois da terceira tentativa ele poderia falar, olha, não tenho essa informação, não está disponível essa informação, não tenho como te ajudar nisso. Mas não, ele vai trazer para você sempre uma tentativa de resposta. Ele vai derivando a sua pergunta ali, tentando achar, mas se a base de dados, né, porque o que acontece, o que gera essa alucinação no AI? A base de dados que ele está buscando não é atualizada em tempo real. Ele não é uma ferramenta de busca baseada em links, como o Google funciona, que em tempo real tem novos links sendo gerados, novos conteúdos. Ele depende daquela massa de dados. E aquela massa de dados disponível, ele depende de um segundo fator. A massa de dados disponível e quanto esse dado foi disponível para a inteligência artificial e o número de pessoas que buscaram do jeito que você buscou. Porque ele faz uma análise estatística. Não existe uma análise linguística. Você não está falando com uma pessoa que está raciocinando. O que a gente entende, e pra gente é muito estranho, porque você nunca falou com uma máquina que não raciocina, mas que aparentemente raciocina. Isso pra gente gera uma estranheza. O que a máquina está fazendo ela faz uma análise probabilística de uso de palavras. Ela encadeia as palavras ali e ela vê que estatisticamente a probabilidade dessas palavras encadeadas ser a sua resposta baseada no volume de outras buscas feitas iguais. Então isso pode induzir a máquina ao erro. Mas desculpa te falar, me parece que você está generalizando as inteligências artificiais, mas eu testei o Perplexity AI. E ele acertou de primeira, inclusive me dando fontes, inclusive da CNN Brasil, citando a história correta do filme e tudo corretamente. Existem inteligências artificiais melhores que outras? Todas as inteligências artificiais têm o fenômeno da alucinação. Elas podem alucinar mais ou menos de acordo com o tema que você está buscando e de acordo com o idioma que você está buscando, porque o software dos AIs, normalmente eles são pensados e construídos em inglês. Quando você está escrevendo em português ou qualquer outro idioma, ele está traduzindo. Então até a perda
perda que existe. Se você fizer um teste, Márcio, de fazer a mesma pergunta para o AI em inglês e em português, não vai vir a mesma resposta. Vai vir uma diferença de resposta, porque existe uma tradução em tempo real quando é feito em português, e essa tradução em tempo real pode levar o AI a um engano. Então, a dica que eu tenho aqui para nosso telespectador, para evitar esse tipo de problema, que pode afetar realmente tomar decisões no seu dia a dia, muitas tomam decisões empresariais e pessoais e de saúde baseado no AI. A dica é, primeiro você cheque em mais de um lugar. Se existem várias ferramentas de inteligência artificial, tem a Meta, tem a Gemini do Google, tem a OpenAI, tem a Anthropic. Se for um assunto sério, não leve em consideração que a primeira resposta é a resposta. E aquilo que quem trabalha com jornalismo aprendeu há muito tempo, análise crítica da notícia, desconfie da informação. O AI ele é muito prático, só que ele não pode ser considerado uma ferramenta definitiva. Não dá pra gente simplesmente em 2 minutos tomar uma decisão e colocar na apresentação pro nosso chefe da empresa e assumir, pode passar vergonha e carão numa reunião numa dessa. Ele não pode ser encarado como definitivo. Ainda não? Ainda não. Na verdade, vai chegar? A gente vê que a alucinação está caído ao longo do tempo. E essas ferramentas, a gente discute muito aqui no Innovation, a cada 3 meses, o que a gente falou 3 meses atrás está velho em AI. Claro, então, salto. a tendência é que o percentual de alucinação caia muito. Hoje a gente está falando de percentuais de alucinação que podem grafitar até 20%, dependendo do idioma, das condições de idioma, a query que está fazendo, a ferramenta de AI. A tendência é que isso caia para um nível marginal de menos de 2%. E aí sim a gente vai poder confiar um pouco mais na Samantha do Her. Ótimo. Marcelo Tripoli, analista de inovação da CNN Brasil. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Até a próxima. Boa noite. Valeu.